All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês mais nesse webinar. Nós vamos falar um pouquinho da parte clínica do Instituto, o que nós temos feito na parte acadêmica também pela América Latina. É muito importante vocês saberem que a base hoje do Instituto ela é totalmente clínica. Não tem mais praticamente quase nada de teoria. Hoje a gente está trabalhando com 18% de teoria e o resto de prática clínica full time. Como vocês podem observar aqui na página principal do Instituto, nós já temos aí bastante coisa da parte clínica. Temos o espaço para cursos, que são os vídeos cursos que estão aí no Instituto, os artigos científicos que a gente tem publicado, os cursos que nós temos, os membros têm usufruído muito de alguns cursos que a gente tem feito de curta duração online, ao vivo. Então, nós temos aproveitado muito da parte clínica do Instituto para com seus alunos. Como vocês podem observar, aqui nós temos nosso curso de especialização, que vai se iniciar em setembro, um curso de 2 anos, 5 dias por semana, de sábado a quarta-feira, uma vez a cada 2 meses. Aqui nós tivemos a semana passada o curso do Dr. Alfredo, da Colômbia, um curso de imagem e contatologia, foi um curso ótimo, que os membros puderam usufruir também. Aqui a nova agenda dos cursos online, para quem tiver interesse, nós vamos ter em junho de 2015, definir astigmatismo pela ceratometria, o professor Guilherme Cassiano, optometrista. Nós vamos ter também em agosto, conhecendo os desenhos das lentes de contato, a professora Eliana. Nós vamos ter a importância do Yellow Filter comigo, o professor Sergei. Materiais e as diferenças dos materiais, o Dr. Bruno, o professor Bruno Camargo, e novamente a professora Eliana falando do Breakup Time, que é muito importante também. Aqui a nossa página de artigos, é uma página muito rica. Se nós observarmos bem, nós temos artigos de controle da miopia, que no Brasil não se fala nada. Nós temos artigos de lentes esclerais, ceratocone avançado, temos vários artigos. Para vocês terem uma ideia, que isso ninguém sabe porque é interno da página do Instituto, o Instituto tem por mês 1.500 cópias de artigo ou downloads de artigo. E teve um artigo da doutora Kathleen Haas, que foi publicado na Óptica Revista junto comigo. Esse artigo teve 2.500 cópias para estudo científico ou outro fim. Aqui no nosso consultório número 1 de optometria clínica, nós temos o Dr. Renato, o Dr. Wagner, a doutora Letícia e o Dr. Guilherme. A doutora Letícia, ela foi contratada em janeiro para trabalhar aqui no Instituto. Ela é uma optometrista formada na Inglaterra, só fala inglês, e ela trabalha no hospital especializada em glaucoma e todos os diagnósticos diferenciados em glaucoma. Hoje ela já está falando alguma coisinha em português, mas ela nos tem ajudado muito na parte clínica de gonioscopia. Aqui, como vocês podem observar, a mesma equipe fazendo visita técnica na indústria, e é interessante porque os alunos eles começam aqui a visualizar lente, observar como se manuseia uma lente na BIC, observar como se adapta a lente, mas quando eles vão para a indústria, eles começam a entender na prática como se faz uma lente de contato, como se faz um botão, como se faz a curva no botão, como se pule o botão, como se hidrata o botão, como se põe superfície de plasma no botão. E isso nos ajuda porque na hora que nós temos que retocar uma lente de um paciente que não ficou boa, é muito mais fácil se entender aonde tem que se retocar. Aqui o nosso professor Bruno, fazendo uma palestra na Universidade de Brás Cubas, também teve um sucesso muito grande, porque depois eu me baseio no sucesso deles, quando pós-conferência
começam a chegar os e-mails perguntando de onde que é, quem é, se pode mandar palestra, que foi muito interessante. Então, a gente se baseia assim e a procura foi muito grande, tanto que eu tive que fazer um PDF bloqueado, porque a procura foi muito grande para enviar para toda essa gente. Aqui o Instituto dando aula, nós dando aula aqui no Brasil, na Colômbia, aqui nos Estados Unidos, com a equipe da Universidade de Southeastern. Aqui uma paciente com piolho de cílios, o protocolo clínico foi usar fluoresceína com peso molecular diferenciado para poder fazer com que os piolhos e as lenhas de cílios se diluíssem. Foi assim que aconteceu. Fazendo a ceratometria numa paciente com ceratoglobo, ceratômetro tipo Topicon, leitura interna. Aqui a visualização em lâmpada de fenda, vocês podem observar, a doutora Kathleen não estava muito acostumada com biomicroscópio, e quando ela viu pela primeira vez, vocês podem perceber a expressão dela, a paciente aqui com um ceratoconinipli bem avançado. Aqui a avaliação já no consultório 2 de criança, fazendo esquiascopia. Essa é uma estrelinha especial que a gente consegue no Instituto de Pediatria em Birmingham e nos ajuda muito a fazer a retinoscopia dinâmica em criança com desvio. E aqui a gente fazendo a parte já de ortóptica, pleóptica e ortopleóptica. Aqui a parte de conhecer os desenhos das lentes de contatos, que tipo de desenho que nós vamos adaptar, se nós vamos adaptar uma multicurva, se nós vamos adaptar uma lente asférica, se nós vamos adaptar uma lente escleral, uma geometria inversa, se nós vamos adaptar uma lente Soper. Então nós precisamos conhecer primeiro quais são as lentes, quais são as curvas, quais são os materiais e como eu começo a usar esses materiais. Aqui uma ceratometria básica com tópico, leitura interna. Aqui nós já conhecemos bem como que se faz isso. Adaptar lente pelo diâmetro horizontal é possível e plausível. Pelo diâmetro pupilar também, tomar muito cuidado com a zona óptica. Conhecer o olho dominante do paciente para não causar nenhum desconforto para o paciente. Mensurar a película lacrimal e as lesões de córnea que essa córnea aqui tem, por não completar a piscada. No Break-up Time, vai ser a aula da professora Eliana. Também analisar o segmento anterior com lanterna, podemos analisar com lâmpada de Burton, aqui nós temos lâmpada de fenda de mão, ceratômetro de mão, topógrafo de mão, topógrafo de mão. Aqui também nós temos análise de oftalmoscopia, fazendo o teste do olhinho no bebezinho. Aqui nós fazendo a retinoscopia num bebê que acabou de ser operado. Aqui uma lâmpada de fenda num bebezinho, lâmpada de fenda numa criança, lente de contato em criança, muita atenção. Lente escleral em criança, muita atenção. Fazer a biomicroscopia, tanto a retroiluminação indireta como a direta, usar bem o difusor, fazer os feixes exatos para você poder visualizar aquilo que você precisa visualizar, as reflexões, as dispersões. É muito importante conhecer bem esses tipos de iluminação. Aqui nós estamos fazendo um fundo de olho com lente de Vogue. Então, quando nós começamos a perceber o fundo de olho do paciente, aqui vemos uma veia. Quando nós começamos a visualizar o nervo óptico, pegamos a melhor imagem, tiramos uma foto. Quando a gente tira a foto fica assim. Então, é muito importante nós trabalharmos com bastante atenção na parte de cuidados primários, porque quem não diagnostica uma patologia que vai levar à cegueira vai ter um problema muito sério. Então, aqui nós temos cílios dentro do olho do paciente, tomar cuidado se sabe tirar, se não sabe. Aqui nós temos de novo análise de segmento anterior em lâmpada de fenda, como nós podemos observar, pupila, córnea, conjuntiva tarsal inferior, superior,
avaliar bem isso, ver se o paciente não tem concreções, se ele não tem cisto aquoso, se não tem retenção, porque se nós não avaliamos isso, quem é que vai avaliar? Não tem quem vai avaliar. Então, aqui inverter a pálpebra bem rapidinho, o paciente não sofrer. Aqui a gente já vê algumas concreções, ó, esses branquinhos. Então, temos que ficar bem atentos. Aqui a córnea normal, uma córnea cheia de uma conjuntiva cheia de lesões por uma lente de contato rígida com a curva muito aberta periférica. Aqui, de novo, podemos classificar, podemos enumerar. Aqui uma alteração autoimune, uma alteração cancerígena. Então, nós temos que ter a ideia do que está acontecendo com o paciente para a gente não ter problemas. Aqui uma triquíase, as lesões da córnea por triquíase. Esse paciente tem que, ou a gente arranca todos esses cílios, ou a gente coloca uma lente terapêutica, uma perfuração de córnea, os 4 graus, uma opacidade pequena, uma opacidade maior, um edema muito maior e a perda da córnea por completo. Então, as hipóxias também por uso indevido de lente de contato, o paciente está acostumado a usar uma lente 8.4 e você está acostumado a vender uma lente 8.4, só que ele precisa de uma lente 8.7, que é mais plana. Então, com certeza, a lente mais justa vai causar hipóxia no paciente. Por quê? Porque ela vai apertar a córnea e não vai deixar transmitir também quase nada de oxigênio, porque tudo que é proteína e coisa ruim do epitélio que tem que ir embora, fica preso dentro da lente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço muito vocês terem estado aqui comigo esse tempo. E o que vocês precisarem de qualquer coisa do Instituto, está aqui o site do Instituto, ou vocês podem ligar no Instituto que a secretária vai atender vocês. Muito obrigado e um bom dia para vocês.